Deus é fiel na nossa vida. Se nós estamos aqui, como eu costumo dizer, ninguém veio pela sua própria vontade. Deus pegou na mão de cada um e trouxe aqui. Glória a Deus. Então isso é que me faz feliz, porque Deus ele tem esse capricho. Então nós teremos uma semana extraordinária, porque Ele preparou esse momento aqui para mim e para a tua vida, para nós sabermos que essa semana vai ser uma semana extraordinária, porque nós vamos receber essa palavra, porque nós vamos se alimentar de uma palavra que vem da parte de Deus. Como o pastor disse aqui, não deixa que nada impeça, porque eu não tenho nada para te oferecer. Assim como Pedro naquela porta chamada Formosa, diante de um paralítico, ele falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Então eu também não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas eu tenho uma palavra poderosa do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Podem se assentar. Aleluia, dando glória a Deus, porque Ele é o nosso Senhor amado. Nós vamos no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 28. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Senão nós não estaríamos mais aqui. Quero falar para vocês que aí fora está muito difícil. Aí fora não está fácil. Sorte é a nossa de termos um ouvido aberto e ouvir a palavra do Senhor e nos revestir dessa palavra para podermos enfrentar esse mundo. A palavra vai dizer, o mundo jaz do maligno. A maldade ela está à porta. Mas aquele que te sustenta pela sua destra é poderosíssimo em te dar o livramento, que é o nosso Deus. Nós às vezes passamos um dia desapercebido e chegamos em casa, talvez tão atarefado pelo trabalho, tão atarefado trabalho, estudo, afazeres, e talvez pensamos assim que tivemos um dia normal, um dia aparente, sem problema nenhum. Mas nós, nesse momento, não temos como saber o tanto de livramento que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter aquele dia favorável. Porque muitas vezes nós temos dias que não são favoráveis. Ou talvez tem muitas pessoas que passam por dificuldade, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja no trabalho, seja na faculdade, está passando por um problema e não sai daquele problema e fica naquele problema, só que se ele parar para analisar, ele está de pé. É porque Deus, Ele às vezes não te tira do problema, mas Ele entra com você dentro do problema para te sustentar. Nós temos 3 exemplos dentro dessa palavra de Deus, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando descumpre uma ordem de Nabucodonosor, eles são colocados dentro de uma fornalha de fogo, e essa fornalha era para ser aquecida 7 vezes mais, e quando aquecida 7 vezes mais, aqueles homens soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, antes que eles pudessem chegar à porta, eles morreram, queimados, e aqueles 3 jovens foram lançados lá dentro. Mas falar para vocês, é fácil que Deus entra dentro do problema com vocês e caminha com vocês, mas quando está na palavra não tem como nós duvidarmos, porque o rei olhou para dentro daquela fornalha e falou: não foram 3 homens que lançamos lá dentro? Sim, rei, foi, mas e por que nós estamos vendo 4? E eles andam como se nada tivesse acontecendo, e o fogo, o problema não vai te consumir, porque aquele que é poderoso está dando com você. O fogo não está consumindo eles, e tem um que parece o Filho de Deus. Aleluia. Nós somos abençoados demais. O problema ele nunca pode ser maior do que o Deus que eu sirvo. Amém? Encontraram aí em Gênesis 3, 37 e 28. Capítulo 37, versículo 28. Nós vamos falar aqui de José.
Gostei dessa água aqui, muito boa. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as vestes e tomou a seus irmãos e tornou os seus irmãos e disse: moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. Disseram: temos achado a túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? Amém? Até aqui. Pode ficar à vontade. José, ele era um homem extraordinário, um menino separado por Deus para algo muito grande. Você tem que entender qual que é o seu verdadeiro valor. Pergunta às vezes para si mesmo: qual que é o meu valor? Pelo menos eu dentro da empresa, quem já trabalhou comigo sabe, eu já preguei para muitos isso. Nunca vai para o seu trabalho pensando que você é um qualquer, ou qualquer operário, ou um colaborador qualquer. Quando você estiver colocando teu uniforme, coloque o teu uniforme como se você fosse o empresário. Não é o empresário, é o empresário. Coloque o seu uniforme como se você fosse o proprietário do teu trabalho. Por quê, Marcelo? Porque você tem um valor e é muito especial. José aqui, ele vai passar por diversas dificuldades. Eu só li esse capítulo porque é aqui que começa a das maiores dificuldades dele. Não foi a cova, não foi ser jogado numa cisterna. As maiores dificuldades de José vai começar agora, quando ele é vendido como escravo e vai para o Egito. Porque ali ele vai passar por vários processos. Muitos desses processos nós vivemos, só não enxergamos. Porque José, quando ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar. E ali, a esposa de Potifar começa a ver graça naquele menino e começa a se oferecer a ele. Mas ele tem algo que nós temos que ter todos os dias na nossa vida. O que nós temos que ter? Temor. Porque o diabo, ele nunca vai oferecer para você algo que não te chama atenção. Aquela mulher era bonita à vista, aquela mulher era patroa dele, aquela mulher tinha poder. O diabo, ele nunca vai oferecer algo que não te chama a atenção. E isso seja em qualquer área da tua vida. E quando aquele homem percebe o que está acontecendo, ele vai fugir. Como é que a palavra fala para nós? Foge da aparência do mal. Amém? Então aquele homem agora vai fugir da aparência do mal. Só que muitas vezes fala assim: Marcelo, eu fugi da aparência do mal, mas mesmo assim ficou algumas sequelas, Marcelo. Mas que sequelas? Alguém levantou uma calúnia, porque aquela mulher vai pegar uma das vestes de José e quando chega a Potifar, ela mente para ele e agora vai piorar o seu estágio. Agora de escravo, ele vai ser agora preso, ele vai ser encarcerado. Mas eu falo: Deus, por que tanta dificuldade para esse camarada chegar a ser governador? E o Espírito Santo ministrou no meu coração: processo é doído mesmo. O processo vai ser difícil mesmo. E talvez você passa por um e fala assim: agora acabou. Não, você só passou. É como um jogo de videogame, né? É assim, passa um estágio, foi bom, né? O próximo não é pior? A vida nossa é essa. Passou o estágio, foi bom, foi. Por quê? Porque você tem um chamado, você não vai ser forjado com qualquer provinha, não.
Você tem um chamado da parte de Deus, você não vai ser forjado com qualquer prova. Você vai ser forjado no fogo do Espírito. Você vai ser forjado na palavra que é da boca de Deus. Por quê? Porque você não é qualquer um, você tem valor. E agora José vai fazer o quê? Ele vai ficar encarcerado, ele vai ficar murmurando? Para de murmurar perante as dificuldades. Porque é nessa hora que o diabo entra. Eu costumo pregar sem medo e sem temor que o diabo não tem autoridade contra a tua vida. Por quê? A irmã falou que você escolheu entrar numa porta. Você escolheu um caminho. Você desceu as águas. Nasceu das águas e do Espírito. Quem tem poder sobre a tua vida? Jesus tem poder sobre a tua vida. Quem que subiu na cruz e derramou sangue pela tua vida? Jesus. Aquele sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Mas não foi só do Cicrano, Beltrano, não, foi todos. Para todos nós. Agora, lógico, cabe a mim aceitar essa condição. Então, ele não tem poder, mas se eu abrir uma brecha, ele entra. Se eu abrir uma brecha da mentira, ele entra. Se eu abrir uma brecha do adultério, ele entra. Se eu abrir uma brecha do roubo, ele entra. Talvez ele vai entrar, e muitos falam assim, vai entrar para cair sim, mas ele vai entrar porque a palavra fala que ele está de rodear, sarandeando, tentando catar a sua vida. E ele só vai conseguir se você dar a brecha. E quando que eu dou a brecha, Marcelo? Quando você está passando uma dificuldade, você, em vez de orar, você vai murmurar. Tinha oportunidade para José? Tinha, não tinha? E quando ele vai para a prisão, ele vai murmurar? Eu vejo que José aprendeu com Deus algo que nós temos que aprender, é ser estrategista em todas as dificuldades da nossa vida. Porque agora José vai fazer o quê? Ele está dentro do cárcere, junto com o padeiro e junto com o copeiro. E aqueles homens têm dificuldade também. José está fazendo o quê? José está pregando para aqueles caras. José está pregando para um, você vai ter morte, para outro você vai ter vida. José está falando para eles de um poder que é extraordinário, que é o poder de Deus. Só que em nenhum momento nós vamos encontrar ele dentro dessa dificuldade murmurando, reclamando e nem cedendo aos caprichos do inimigo. É capricho. Muitas vezes vai acontecer na vida da gente situações ao qual nós cedemos, né? Pregava para o irmão lá na empresa. Jesus jamais ele vai chegar arrebentando a porta. Nós escolhemos a porta e entramos, amém? Foi pregado aqui. Só que Jesus ele não vai chegar e arrebentar a porta e entrar para dentro. Ó, se você abrir, ele entra. Porque o que nós temos de crente com o coração fechado, que Jesus está batendo na porta, querendo entrar e fazer mudança, e às vezes está até dentro da igreja mesmo. Não, ele fica olhando pela situação e condenando pela situação, porque agora ele não é crente mais de oração, ele é crente de julgar, ele é juiz. Ele é juiz. Por que eu estou nessa condição? Porque fulano fez isso. Né? Nós conhecemos a passagem entre Adão, Eva, a serpente e Deus. Amém? É o princípio. Conhecemos. Adão, o que você fez? A mulher que me deste me deu da fruta e eu comi. Sabe, é uma transferência de problema e uma transferência de responsabilidade. De falar uma coisa para você dói, mas o responsável pela tua vida espiritual é você mesmo. Não adianta você culpar o teu irmão da direita nem o teu irmão da esquerda, porque a palavra fala, olha, o caminho está aqui, não olha nem para a direita e nem para a esquerda, é para frente. E talvez nós nos encontramos com os problemas, não conseguimos resolver,
Por um simples momento, porque eu olho para o lado, esse camarada está em pecado, eu olho para o outro, esse camarada está julgando esse aqui, e eu fico no meio, aceito a situação e entro junto. Acabou. A oportunidade está ali. Aí eu pergunto nesse momento, cadê o teu valor? O teu verdadeiro valor. José conhecia o valor dele. Ele teve berço para isso. O pai dele ensinou. Você está dentro da casa do pai. Cada pregação, cada ministração, cada louvor aqui vem do trono de Deus. Deus te ensina todos os dias. Então não é difícil você sair por aquela porta e seguir o caminho dele. Porque não é pastor Mariano, não é Marcelo, não é pastor Luciano que vai ministrar uma palavra aqui e que vai transformar a tua vida, porque nós não temos esse poder. Mas o Espírito Santo que se move aqui dentro tem. Ele vai conseguir fazer uma transformação na tua vida. Ele vai conseguir fazer algo extraordinário na tua vida. Mas como? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Nós estamos pregando algo que não seja da palavra? Não. Está escrito. Nós estamos extraindo da vida de José o que nós podemos aplicar na nossa vida. Conhecer o meu verdadeiro valor e reconhecer que Deus ele está comigo. Eu até vi uma dinâmica essa semana. Acho que se alguém conhece, amém. Se alguém não conhece, mas eu vou, pastor, permite, né? Fazer essa dinâmica aqui. Eu gostei dela. Faz sentido. Ó. Qual que é o valor disso aqui? Pode falar. Verbaliza comigo. R$100. Qual que é o valor disso aqui? R$100. Qual que é o valor disso aqui? Qual que é o valor disso aqui? Talvez você vai ser dobrado. Talvez você vai ser amassado. Talvez você vai ser pesoteado. Só que o teu valor no reino do céu não muda. Você tem o mesmo valor. Acontece que as pessoas te olham dentro de um cárcere. Ele cometeu erro, está ali, está para pagar mesmo. Você nem sabe o que a pessoa passou. Você está julgando o valor dela, talvez você não conhece nem o teu verdadeiramente. Aí você vê uma pessoa toda dobrada, toda amassada, toda arrebentada. Sabe, conhece a palavra, está assim porque quer. Não é assim que funciona. Quando nós conhecemos o nosso verdadeiro valor, nós valorizamos a vida do nosso próximo também. Quando nós conhecemos o nosso verdadeiro valor, não importa a situação que ele está passando, o Deus a quem sirvo, ele me ensinou a interceder e orar pela tua vida. Porque a palavra é um mandamento do Senhor. Por que José está dentro do cárcere e está pregando para aqueles dois? Porque o mandamento do Pai fala o quê? Amar o teu próximo como? Se você dá valor no teu próximo, é porque você tem o reconhecimento do teu próprio valor. Quando nós dispomos, eu gosto muito quando o pastor Mariano, ele faz isso, dá uma olhada na cadeira do lado, está faltando alguém, eu também sou assim, eu gosto. Às vezes eu faço o que o pastor Luciano está fazendo ali, eu coloco meu braço no braço da cadeira e falo assim, pai, cadê meu irmão daqui? Irmão, experimenta fazer isso no mundo espiritual, faz como o amado Timóteo fala, faz com que essa atmosfera, ela seja favorável. Como? Não seja único nesse lugar, coloca as tuas mãos, abraça, fala, pai, eu queria que o meu irmão estivesse aqui para me estar abraçando ele. Transforma a vida dele, entra no coração dele, entra na casa dele, faz algo extraordinário lá, pai, porque quando ele estiver aqui, o nosso glória vai ser maior. O poder do Senhor, ele é para todos nós. Nós não somos pessoas singular, não, nós somos pessoas no plural. O crente, ele tem que andar. Jesus Cristo, ele tinha 12 discípulos, amém? Não? 12 discípulos, mas agora existe uma necessidade de se propagar esse evangelho. O que ele vai fazer? Ele junta 70 pessoas, 70 homens, e ele vai lá e lança de 2 em 2. E a palavra vai dizer que é bom quando nós andamos e andamos acompanhado, porque se um cair, o outro sustenta. Mas o que tem acontecido às vezes na igreja? O irmão tropeça, cai. O problema é dele com o pastor.
Tem nada a ver comigo. Mas Cristo não estava andando com você? A palavra vai dizer que se o seu irmão estiver pecando e você não ir lá falar com ele, não orar, não conversar com ele, e não falar para ele que esse pecado é pecado de morte, se ele morrer, o sangue é cobrado da tua mão, amém? Dói, mas é verdade. Mas se ele está passando por uma dificuldade, está dentro do cárcere, eu vou pregar para ele, é lógico que eu vou pregar para ele. Eu não estou preocupado em eu ser liberto desse cárcere, eu estou preocupado em ele ser liberto, porque o propósito que Deus tem para a minha vida, eu tenho certeza que não é essa enfermidade. O propósito que Deus tem para a minha vida, eu tenho certeza que não é essa escassez. Eu tenho certeza que tudo que Ele tem para a minha vida é agradável, é suave. Porque eu não tenho mais fardo, eu deixei para Ele carregar. Algumas responsabilidades que não são nossas mais, eu passei para Ele carregar. Por qual motivo? Ele me deu essa autoridade. Carrega o meu fardo, que é manso e suave. Você não precisa carregar nem jugo. Mas tem gente que se considera aí uma carreta 9 eixos, quer carregar tudo nas costas, quer carregar o problema dos outros, junto com os seus. Não, vamos orar. Porque José, quando ele vai fazer agora uma interpretação de um sonho, apenas uma interpretação, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, ó, falar uma coisa para vocês. Talvez tenha acontecido, se eu estou falando aqui com temor, né? Já ensinei um dia, eu preguei aqui, né, pastor, a diferença entre temor e medo, né? Enquanto você tiver medo, tá suave, mas quando o temor pegar, o negócio está pegando mais sério, porque a diferença é muito grande entre temor e medo. Então eu vou falar com temor. Se Deus me permite falar isso aqui, é porque aqui dentro tem. Amém? Jesus Cristo, Ele nos dá essa autoridade quando Ele escolhe quem vai ministrar a palavra dEle, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas agora nós vamos encontrar, não vou lembrar o capítulo e o versículo, mas o texto eu tenho. Nós vamos encontrar Miriam, Arão e Moisés conversando. E agora Miriam e Arão, eles vão entrar numa contenda com Moisés. E agora, como ele entra em contenda com Moisés, e vão falar assim: vem cá, mas porventura Deus só fala com você? E Deus fica irado com essa situação, porque Deus conhece o teu valor, conhece a particularidade com a tua vida, e Ele sabe o caminho que você está caminhando. É você e Ele. Então uma nuvem vai descer agora na porta da congregação, e aquela voz tremenda de Deus fala: saiam para fora. Deus não quis nem conversar com eles na congregação, mas sim para o lado de fora. Pasmem vocês, Miriam cantou o hino da vitória, mas ela foi uma mulher leprosa. Por quê? O que vai acontecer agora? Aquela voz vai falar assim: ó, se no meio de vocês tiver profeta, eu vou falar com ele por meio de revelação ou por meio de sonho. Com Moisés eu falo frente a frente. Glória a Deus. Abre parênteses. Deus está falando com pessoas aqui, às vezes por sonho, por revelação, e não está abrindo a boca. Pastor, eu estou arrepiado até a cabeça, até o cabelo está arrepiado. Eu não passo a mão na cabeça. Vocês sabem como que eu sou para ministrar a palavra do Senhor. Eu estou falando isso aqui com muito temor. Tem pessoas aqui dentro que Deus está usando. Deus está falando através de sonho e de revelação, e não estão tendo coragem de abrir a boca. Aleluia. Começa a verbalizar e deixar Deus te usar. Porque agora Miriam, ela vai ser acometida de uma lepra, e ela vai ser separada. Arão agora corre, que agora não tem mais medo medo de Moisés, agora tem temor, porque agora ele vai reconhecer, ele vai falar assim: Moisés, fala com Deus, não deixa a nossa irmã assim. Mas ela ficou por um período, e Deus falou que ia deixar ela por esse período. Então você vê a importância da gente não se levantar contra o irmão nosso, a importância de a gente ver que o irmão está crescendo no ministério, e a gente continuar: pai, revista aquele vaso, pai, ele está crescendo, é disso que nós precisamos. Pai, que a casa dele não venha nenhuma contenda, nenhuma divisão, pai, nenhuma palavra contrária para a vida dele. Revista o meu pastor. Por quê? Porque ele está crescendo dentro do ministério, porque o Senhor está tendo particularidade com ele. E você sabe o que é mais importante? Você sabe o que é engraçado? Talvez você me conheça, amém? Marcelo, mecânico. Aí você vai lá na empresa e vai me encontrar, tá, com uma pessoa muito importante politicamente falando, né?
Aí você encosta junto para conversar e se alegra, né? Pô, porque o meu amigo Marcelo é amigo de uma pessoa na política importante. Amém? Sabe o que você tem que se alegrar? É quando o teu irmão do ministério, ele tem uma particularidade com Deus diferente, então eu vou colar com ele. Eu vou ficar feliz porque a intimidade que ele tem com Deus é parecida com aquela intimidade de Moisés com Deus. Então eu vou me alegrar com ele. Então quando eu estiver dentro do cárcere, como José estava, eu não vou ter temor nenhum em falar para eles, ó, a revelação é essa, porque através das revelações que vai sair da tua boca, através daquilo que Deus vai fazer com a tua vida, o governo que você vai governar a sua empresa, você vai governar seu trabalho, você vai governar a sua faculdade, você vai ser governador na tua vida. Muitas vezes a gente quer no literal, eu vou ser governador do estado. Não, você governando a sua vida é o suficiente para Deus. Só isso. Liberdade. Eu tenho a liberdade de falar, eu tenho a liberdade de falar no Espírito, eu tenho a liberdade de orar. Deus, Ele me permite governar minha vida ministerialmente falando. É essa a importância que nós temos que ter. Amém, amém. Qual que é o seu valor? Pare e comece a perguntar para você mesmo. Comece a dar valor nas coisas pequenas da vida. Eu gosto de frisar que hoje mesmo, quantas refeições nós não fizemos? Nós levantamos, tomamos banho, podemos sair para fora, andar na liberdade. Quantas pessoas não podem fazer isso? E pasmem vocês, conheço pessoas que têm dinheiro, que têm carro, tem casa bonita, mas não está tendo condições espiritual para estar participando de um culto maravilhoso desse. Glória a Deus. Não está tendo condições espiritual para sair na rua. Está perdidinho. Por quê, Marcelo? Porque o dinheiro ele não é tudo. Uma casa grande não é tudo. Um carrão ele não é tudo. Mas a presença de Deus na tua vida. A palavra vai dizer assim: buscai primeiro o reino. Aleluia. Ele fala para mim e para você: se você precisar de alguma coisa, eu acrescento, né? Para nós ir finalizando. O povo estava lá atravessando o deserto. E agora esse povo vai ter fome. A fome chegou no deserto. Amém? Não chegou, a fome já estava lá. Percebe? A fome estava lá. Lá não tinha nenhuma indústria de pão. Lá não tinha nenhuma cozinha, nenhum fogão. Lá não tinha nada. E eles foram de encontro ao deserto. O pão deles acabou. A fome não se instalou, ela estava lá. Só que agora, você está passando por essa dificuldade e Deus entra na causa. Por quê? Outro dia eu falei para minha esposa, vê se tem algum sapato seu que esteja bom aí, que eu tenho que colocar aqui, que eu tenho que levar para ofertar na vida de uma pessoa aí. Aí ela falou: que número? Eu falei: que número? Quando você vai ofertar, Deus faz crescer no pé. Quer lá saber que número do sapato? Porque o crente tem que ter fé, amém não, pastor? O crente tem que ter fé. Eu não perguntei o número, mas se você colocar o sapato aí, chegar lá, Deus faz caber. Ué, Marcelo, isso é heresia? Não. Aquele povo caminhava, eles não tinha ninguém que tecesse a roupa para eles. Amém, pastor? Aquele povo não tinha nenhum sapateiro para tecer o sapato para eles, mas a palavra vai dizer que tudo acompanhava o crescimento deles. Agora que esse povo vai ter fome, o que vai acontecer? O maná descia do... E é bem claro, se você juntasse daquele mané e guardasse dentro da sua tenda, o que acontecia? Estragava. Por que vai estragar? Se fosse eu na carne, Marcelo, quando encontrasse aquele maná, rapaz, vou pegar meia dúzia nesse braço, meia dúzia nesse aqui, vou levar lá para a tenda. Se Deus ele suprir algumas pessoas no seu inteiro, ele deixa de vir num culto abençoado desse aqui. Se Deus ele abastecer para mais de 30 dias, talvez você não adore ele para mais de 30 dias em verdade como você está adorando. Glória a Deus. Se Deus ele dá a quantidade exata do que você precisa, ele não quer te ver passar necessidade, porque ele nunca deixou você com falta de nada. O que ele não quer é que a soberba desse mundo transforma esse valor que você tem na presença dele. Então Deus ele não nos dá pouco, ele nos dá o essencial. Então não queira almejar aquilo que você
talvez nem dê conta de carregar. Tem gente que quer bênção, que não dá conta nem de transportá-la, né? Não estou dizendo para você que você não possa ter um projeto para você crescer, para você ganhar dinheiro, pode, porque isso aqui está na palavra, Êxodo capítulo 25, quando vai começar a construir o primeiro templo ali, quem que Deus chama? Primeiro, Ele chama pessoas com coração voluntário, pessoas que estão adorando Ele independente do dinheiro. Moisés chama para mim homens com coração voluntário, porque deles tomarei no sentido de pedir. Eu vou pedir essa confiança para eles. Eu tomarei no sentido de pedir dízimo e oferta para a construção do templo. E a oferta que aquele povo ia ofertar não era mão de obra não. Era pedra preciosa, era ouro, era prata, linho fino, madeira de acácia, era só coisas preciosas. Mas vem cá, Marcelo, como que esse povo ofertou? Porque Deus ele só vai pedir para você quando Ele já tem abençoado a tua vida. Ele nunca vai te constranger, falar assim, Marcelo, faz tal obra. Mas Senhor, eu não tenho dinheiro. Deus ele não vai fazer isso com você. Marcelo, faz tal obra. Sim, Senhor, eu vou fazer. Mas por que você faz? Porque Ele já me abençoou. Não é uma barganha. Quando a palavra de Deus ele não vai confrontar o caráter dele, quando a palavra fala para nós que a gente não tem que barganhar com Deus, amém não? A gente não tem que barganhar com Deus, então Deus também não vai querer barganhar com você. Pastor Luciano, faz que se você fizer eu vou te abençoar. Tem isso na palavra ou não? Não tem. Quando Deus chama aqueles homens, eu quero o homem cujo coração seja voluntário. Deus ele não precisa de obra por acaso. Deus ele não precisa que você faça obra para Ele por obrigação. Ah, Marcelo, como assim? Ah, não, eu tenho que ir na igreja, porque eu não posso faltar. Mas por que você não tem? Você tem que ir na igreja, porque você não pode faltar? Não, porque é pecado. Não, pecar você já pecou, só de pensar assim. Eu preciso ir na igreja. Ah, você precisa por quê? Porque eu preciso. Eu tenho necessidade de adorar o meu Deus. Aleluia. Percebe a diferença do que eu tenho que ir e eu preciso? Eu preciso ir na igreja porque eu preciso adorar meu Deus. Eu tenho necessidade de estar em comunhão com meus irmãos. Aleluia. E nisso a minha vida é transformada. E isso não tem nada a ver com prosperidade. Você quer ver um crente próspero? É um crente cheio de paz, cheio de saúde, cheio de alegria. Aonde ele vai, ele está sorrindo. Talvez ele tropeça o dedinho no canto da porta ali, mas ele dá um glória a Deus em vez de ficar xingando. Porque isso é ter fé. É ter o coração segundo o coração de José. Nós vamos ter esse coração e essa semana, nossa semana vai ser extraordinária. Eu duvido pastor Mariano não me ligar no final de semana e falar, irmão, teve testemunhos dessa semana e foi abençoado. Duvido. Por quê? Porque eu já estou abençoado. Eu já sou abençoado. Só de nós estarmos aqui. Só de nós estarmos ouvindo essa palavra, porque a palavra, você pode perguntar para qualquer pastor que vai ministrar aqui em cima. Ela está vindo para a gente. É um canal, ela vem para a gente. Aí ela derrama para lá. Então ela serve para todos nós. Nós não somos diferentes no reino do céu. Amém? Senhor Deus e eterno, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, essa palavra, Pai, para mim, assim como para meus irmãos, vem direto ao meu coração, Senhor. Pai, faça a sua transformação. Faça, Senhor, o teu mover na vida de cada um que aqui se encontra. Eu não sei, Pai, aonde foi a área da dificuldade. Eu não sei, Senhor, aonde está levando o Senhor, o caminho que o Senhor preparou para eles. Mas eu sei, Senhor, que o Deus que nós servimos em nome de Jesus Cristo pode entrar com toda a providência, Senhor. Pai, se tiver alguém acamado aqui, aquele centurião disse assim, ó, eu não sou digno de te receber dentro do meu telhado, mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo vai sarar lá. Dessa mesma forma, Pai, se nos pensamentos está sendo elevado, para alguém que esteja sendo acamado, que nesse momento a cura está chegando lá, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos, pelo poder que há, Senhor, na Tua palavra, Pai, que nenhum celeiro, Senhor, aqui, esse mês, esteja, Senhor, com escassez, mas esteja, Pai, fartado, Pai, até a última janela, que seja transbordante, Senhor, a ponto de eu poder ofertar ao meu vizinho. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde cada um aqui colocar a planta dos pés, que ali o Senhor já esteja, Pai, preparado o caminho, preparada a obra, em nome de Jesus Cristo. Desça, Senhor, numa unção renovada, Pai,
na vida de cada um, unção de conhecimento, unção de entendimento, unção de discernimento, Pai. Pai, quando os trabalhadores tocar nas ferramentas de trabalho, seja no escritório com caneta, seja numa obra, Pai, seja numa oficina, onde eles colocarem as suas mãos, vai se tornar em bênção, e onde ele colocar a planta dos pés, vão tomar posse em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra nos ofereceu isso, Senhor, e nós aceitamos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.